E aí, galerinha, hoje nós vamos falar sobre coisas do coração, né? Falar do sistema circulatório humano, né? Especificamente humano, mas a gente pode falar aí também dos mamíferos de um modo geral, porque os corações são muito parecidos, né? E também das aves, né? Que tem um coração com 4 câmaras, ok? Bueno, vamos lá. Pessoal, o sistema circulatório humano, né, a gente vai falar primeiro do coração, essa linda máquina aqui de bombear sangue, né, que começa a bater na fase fetal e só quando a gente esticar as canelas é que isso aqui vai parar, tá? Bueno, vamos lá. O sistema circulatório, né, ele é composto por coração, veias, artérias e capilares, né? E paralelamente ao sistema circulatório, a gente vai ter aí o sistema linfático, né, como é o sistema de defesa, tá ok? Vou falar primeiro do coração, o caminho que o sangue faz dentro do coração, depois a gente vê a estrutura de veias e artérias, e aí posteriormente a gente começa a falar do sangue, do blood, tá bom? Bom, nosso coraçãozinho ele fica bem no meio do peito, levemente deslocado aqui, ó, essa parte dos ventrículos para o lado esquerdo, por isso que os poetas falam que o coração está do lado esquerdo do peito, mas na realidade está bem no meio entre os pulmões, tá? Nós vamos ter aqui, ó, todo o músculo, né, que compõe o coração é chamado de miocárdio, tá? Mio é músculo, cardio, né? E é lógico que ele é irrigado pelas coronárias, tanto artérias como as veias coronárias. Lembra que veia está levando o sangue de volta para o coração e a artéria está levando o sangue para irrigar os tecidos, né, saindo do coração. Detalhe, né, o sangue que passa pelo coração não irriga o coração, o miocárdio, tá? O miocárdio ele é irrigado pelas artérias, arteríolas, né, que nós vamos ver, e o retorno dele se dá pelas vênulas e pelas veias. Aquele esqueminha nosso, né? Sangue vermelho é arterial, sangue azul é sangue venoso já retornando. Tudo bem? E aí a gente vai ver como que ocorre o trânsito do sangue no coração, tá? Bom, fazendo o nosso coração em corte aqui, nós vamos ter, primeiro, o sangue chega do corpo através de duas veias de grosso calibre, chamado veia cava, né? Eu tenho a inferior e a superior, que desemboca no átrio direito. Átrio direito trabalha com sangue venoso, tá? Todo lado direito, sangue venoso. O átrio, ele manda o sangue por uma válvula, né, que é válvula na realidade, chamada tricúspide, aqui para o nosso queridinho ventrículo direito. Tudo isso aqui, ó, é sangue venoso. Então precisa fazer a troca gasosa, precisa fazer a oxigenação do sangue. Então sai aqui, ó, por uma artéria de grosso calibre chamada artéria pulmonar, tá? Artéria pulmonar. Essa artéria pulmonar, ela logo se ramifica, né? Porque é pulmão direito, pulmão esquerdo. Temos aqui uma válvula, né, que impede. As válvulas aqui, pessoal, chama de válvulas, elas impedem o refluxo do sangue, né? Então elas abrem para o sangue passar e fecham, impedindo o refluxo quando o nosso queridinho coração está em diástole, né? O que é diástole? É quando o coração está relaxado. Sístole é quando ele está se contraindo, né? Então o átrio recebe o sangue, ele está relaxado, está em diástole. Ele tem aí uma compressão, né, uma contração, chamado sístole, e manda o sangue aqui para o nosso queridinho ventrículo. O ventrículo vai estar, é lógico, relaxado. Então, tem diástole e sístole entre átrios e ventrículos de forma alternada, ok? Bueno, voltando aqui. O sangue vai lá para o pulmão, pequena circulação, lembra? Faz a troca gasosa, as hematoses, e eles retornam ao coração. Através do quê? De veias. Veias levam sangue para o coração. Nesse caso, já é sangue o quê? Arterial, tá? Nós temos 4 veias, tudo bem? 2 do pulmão direito, 2 do pulmão esquerdo. Eu vou voltar aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Tá vendo aqui, ó? São 4 veias pulmonares trazendo o sangue do pulmão, já arterial, né? Já ocorreu a hematose, tá? Desembocando no átrio direito. Desculpa, opa, volta.
no átrio esquerdo, né? No átrio esquerdo, você vai ter, em sístole, né, o sangue chegando do nosso queridinho pulmão. Aí ele contrai, manda o sangue para o ventrículo esquerdo, através da famosa válvula mitral, conhecida como bicúspide, né? Bom, a tricúspide do lado direito, bicúspide do lado esquerdo. A mitral aqui, ó, ela é lógico que também, às vezes está aquele probleminha, né, de sopro no coração, às vezes ela não fecha direitinho, né? Dá um pequeno refluxo. E a gente ausculta como se fosse um sopro, né? Mas, dependendo desse sopro, nem compromete a vida do indivíduo, tá? Essa parede muscular aqui, ó, miocárdio, do lado esquerdo, ela é bem mais grossa, tá? Do que do lado direito. Por quê? Ela vai ter que ter um poder de contração de sístole maior, visto que ela vai enviar o sangue pela aorta, ó, saindo por aqui. Nós temos a aorta, pessoal. Ela passa aqui por trás, ó, dá uma voltinha e já começa a se ramificar, né? A aorta, pessoal, é uma das maiores artérias que nós temos e uma das mais existentes. Por quê? Ela suporta uma pressão muito forte, né, devido ao poder de contração do ventrículo esquerdo e vai expulsar esse sangue para todo o nosso corpo, tá? Então, esse é o caminho no coração. Então, pegando aqui, ó, chega pela veia cava superior e inferior, desemboca o sangue venoso no átrio direito. Átrio direito contrai, manda para o ventrículo direito. O ventrículo direito vai ter uma sístole, vai expulsar isso pela artéria pulmonar para os pulmões, tá? Lá no pulmão ocorre troca gasosa e aí retorna pelas veias pulmonares. Olha aqui, duas desse lado, duas do outro, desemboca no átrio esquerdo. Do átrio esquerdo, manda para o ventrículo esquerdo. E aí o ventrículo esquerdo, que tem o maior poder de contração, vai expulsar o sangue pela aorta, artéria aorta, para todo o nosso corpício, tá? Então esse é o circuito. Lado direito, sangue venoso, lado esquerdo, sangue arterial. Então se a gente tivesse que fazer o esquema do circuito, seria mais ou menos isso, ó. A partir do átrio direito, né? Vai para o ventrículo direito, tá? Do ventrículo direito, pela artéria aorta, artéria pulmonar, corda petu. Pela artéria pulmonar, vai ocorrer lá a troca gasosa, a hematose no pulmão, tá? Do pulmão tem que retornar ao nosso queridinho coração. Então, pelas veias pulmonares, lembra, veia é o que manda o sangue para o coração, não importa se é venoso ou arterial. Nesse caso, ó, vermelhinho, porque já é sangue arterial. Azulzinho aqui, ó, sangue venoso, tá? Fiz com esses coloridos para a gente fixar bem quem é arterial e venoso aí. Veias pulmonares, lembra? Vão desembocar onde? No átrio esquerdo. Do átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Pela aorta, né? Artéria aorta, isso vai para todo o nosso corpo, todos os sistemas, né? Vão receber o sangue arterial. Bom, o sangue arterial, ele vai lá nos tecidos, deixa o oxigênio, pega o gás carbônico, né? E aí tem que começar o retorno ao coração. E aí todas as veias desembocam aonde? Nas veias cavas, superior e inferior, que vão desembocar esse sangue no átrio, fechando o nosso circuito sanguíneo, tá? Então, ó, ocorre toda essa parte aqui é sangue venoso, em azul, a vermelhinha é sangue arterial. E no corpo e no pulmão é onde ocorre a troca gasosa, né? Entre, no caso do pulmão, a hematose, né, ocorre no pulmão, deixa o sangue venoso, deixa o gás carbônico para a gente eliminar para o meio ambiente e pega o oxigênio. Nos sistemas, no nosso corpo, é o contrário, né? Então ele pega, as células pegam o oxigênio e deixa o gás carbônico para retorno ao nosso coração. Tudo bem? E aí a gente pode imaginar uma questão. Por exemplo, pega um usuário de droga. Tem drogas inaláveis, né? Tipo o cigarro, né? A cocaína, que o pessoal inala. Tem aquelas drogas que são injetáveis, caso da heroína. E aí você pode me perguntar, qual chegaria mais rápido ao cérebro?
A inalável ou a injetável, né? Então, a gente teria que pensar um pouquinho, né? Se você for injetar, você vai injetar uma heroína, por exemplo, na veia, aqui, ó, tá? E ela tem que chegar no seu sistema nervoso, que está aqui. Olha o percurso todo que o sangue vai ter que fazer para chegar no cérebro, né? Agora, e se você inalar, tipo do cigarro, você está, ó, colocando a droga aqui, ó, no seu pulmão. E aí você vai ter o quê? A droga já no metade do circuito, tá? Até chegar no cérebro. Então, as inaláveis, elas são mais rápidas para chegar no cérebro do que as injetáveis. Isso são perguntas que eles podem, né? A partir do circuito sanguíneo, eles poderem extrapolar aí e fazer uma ou outra questão. Tá certo? Tudo bem, pessoal? Então é isso, ó. Esse é o circuito do sangue que a gente tem aí, levando em conta, lógico, primeiramente, o nosso queridinho coração. Tá ok? Então é isso. Daqui a pouco. Não, daqui a pouco não. A gente vai continuar agora. Eu vou falar sobre o que é pressão sanguínea, né? Porque aí, quando a gente vai tirar a pressão, é 12 por 8 e tal. Aí a gente continua com a aula, tá bom? Então vamos lá para a pressão sanguínea. Então, pessoal, agora que nós vimos aí o circuito, né? Vale a pena a gente lembrar que a pressão sanguínea é uma coisa muito falada aí em vestibular também, né? E durante a fisiologia humana, né? Lembrando que nós temos a dupla circulação, né? Nós temos aqui pulmão, coração, né? Pulmão e nós temos o coração, corpo, coração, tá? Quando o sangue sai aqui, ó, pela aorta, né? Do lado esquerdo, é lógico que vai ter uma pressão sendo exercida aqui na parede. Lembra? Pressão é força sobre área, né? Daqui a pouco a gente vai ver os vasos, mas as artérias normalmente ela tem aí uma anatomia um pouco mais reforçada para suportar essa pressão. Então, quando tem uma sístole aqui, ó, ventricular, ou seja, quando tem contração do ventrículo, a aorta, principalmente a artéria pulmonar, ela sofre um pequeno relaxamento para suportar a pressão. E essa pressão é medida, né? Então, nós temos a pressão diastólica, que é a pressão de saída do sangue do nosso queridinho coração, e a pressão diastólica, né? Então, sistólica, lembra, sístole é o que contrai. Então, é a pressão de saída. E a diastólica é a pressão de chegada. Porque, veja bem, assim que o sangue sai, ocorre a ramificação das artérias até virar capilar. Com certeza, a pressão e a velocidade do sangue vai diminuindo. E aí ela volta com uma pressão muito menor, né? Então, essa pressão de chegada, que a gente chama de pressão diastólica, também é medida, tá? Vamos lá. A sistólica, que está saindo daqui da aorta pelo ventrículo esquerdo, uma pressão normal é de 120 milímetros de mercúrio. Vou repetir, 120 milímetros de mercúrio. A de chegada aqui, ó, chamada diastólica, é de 80 milímetros de mercúrio. Então, por isso que a gente fala que é 12 por 8, é uma abreviação de 120 por 80, tá? Então, a pressão média sistólica é de 120 milímetros de mercúrio, e enquanto que a diastólica de chegada é de 80 milímetros de mercúrio, tá certo? Então é isso que é medido lá na área de saúde, né, para ver, esse é o ideal. Se tiver acima disso, hipertensão. Abaixo disso, uma hipotensão, a famosa pressão baixa, né? Tem vários hormônios que entram aí na regulação. Tem o fator atrial, que é liberado pelo coração numa pressão alta, que faz com que no rim ocorra maior eliminação, né, de urina, aí diminui o volume de sangue e diminui a pressão, tá? Temos a angiotensina, que são hormônios que também regulam a vasoconstricção, vasodilatação ali nos rins, para ter maior ou menor absorção. Nós vamos falar disso no sistema renal, né? O sistema renal é um dos sistemas que controla a nossa pressão, tá bom? E eu tenho também os mineralocorticoides, né? Que controla a quantidade de sódio circulante, né? A chamada aldosterona, produzido pela suprarrenal, como nós já vimos, né? Numa pressão alta, você vai eliminar mais, né, urina.
e reabsorver menos sódio, você tende a eliminá-lo. Pressão baixa, você retém mais líquidos, né, no sistema renal e tem uma reabsorção melhor do sódio. Sódio é um dos principais minerais aí que atuam na regulação da nossa pressão. Mas o que a gente precisa saber aí para nossas provinhas e vestibulares é exatamente qual é a pressão, o que é a sistólica e diastólica, né? Sistólica é a saída, né, do sangue, é quando está tendo contração do ventrículo. Diastólica é quando o ventrículo, aqui é a setinha, está chegando o sangue, né, nos ventrículos. O ventrículo ele precisa relaxar para receber sangue dos átrios, né? Então eles batem de forma alternada, né? Enquanto que o ventrículo está em diástole e os átrios estão em sístole, e assim alternadamente, tá? O nosso coração ele tem um poder de contração praticamente autônoma, né? Tem o sino átrio ventricular, que é um conjunto de células, né, que fazem aí o pulso elétrico sendo gerado contrair o coração, tá? É um marca-passo aí que nós temos, tá certo? Mas isso nós vamos falar aí mais para frente. Pessoal, é lógico que falando de pressão, a gente tem que falar na estrutura dos vasos, né? Então nós temos as veias, né, que levam o sangue para o coração, a pressão é um pouco menor nelas. Temos as artérias, que retiram o sangue do coração, então a pressão é um pouco maior. E temos os capilares, que irrigam os tecidos, as células, tá? Normalmente as veias têm uma parede, as estruturas são as mesmas, porém a parede, que é a quantidade de musculatura lisa e tecido conjuntivo, é um pouco menor do que nas artérias, tá? E os capilares são feitos por uma camada única de células, né? Então vamos ver as estruturas? Então vamos lá. Pessoal, pegando aqui veia, aqui embaixo artéria, os capilares, né? Então sai o sangue do coração, vai para os tecidos, aqui tem uma irrigação muito grande, né? Os capilares aqui irrigam aí as células, às vezes eles são tão estreitos que passa a hemácia em fila indiana, né? Uma por vez, tá? E as veias que vão retornar esse sangue para o coração. Então vamos lá. Tanto veias como artérias, eles possuem três camadas, tá? A camada mais interna aqui, que é chamado de endotélio, tá? Endotélio, tá vendo aqui, ó? Depois eu tenho uma camada intermediária que é feita de musculatura lisa, chamada de túnica média, tá? A musculatura lisa, é lógico que é para dar resistência, vasoconstricção e vasodilatação dos vasos. E do lado externo aqui, ó, nós temos um tecido conjuntivo, né? Onde eu vou ter fibras de colágeno, elastina, exatamente para dar resistência e elasticidade aos vasos. Por isso que eles têm poder de contração, né, e dilatação. Se você pegar uma artéria e uma veia, eles vão possuir, pessoal, as mesmas estruturas. Então vai ter um endotélio, nós vamos ter aqui a musculatura lisa. Mas qual é a diferença? A musculatura lisa aqui ela é bem mais estreita do que numa artéria, porque a pressão é maior na artéria, né? E o tecido conjuntivo aqui é o que reveste tudo, né? Formado aí pelas... Aqui onde que eu botei o colágeno e a elastina. Com o tempo a elastina vai se perdendo, o colágeno, há um enrijecimento, principalmente das artérias. E a tendência é ir aumentando a pressão conforme você vai envelhecendo. Então, um senhor de 60 anos, ele tem uma pressão normal, não 12 por 8. Vai estar lá no 13, 14 por 9. Isso é o normal. Por quê? Com o tempo vai se perdendo a elasticidade. E entre o endotélio e essa camada aqui, ó, a túnica média, é onde você vai ter o colesterol se acumulando. E aí pode estar entupimento de uma artéria, obstruindo aí o vaso, né, que está irrigando um tecido. Se for no cérebro, vai dar um derrame, um AVC. Se for no coração, o entupimento dessa artéria, arteriosclerose, né, o nome, vai dar o famoso infarto, né? Infarto do miocárdio. Se for num tecido aí, numa perna, vai dar aquelas varizes, né? Mas o colesterol ele pode obstruir, né? Forma uma placa de gordura entre o endotélio e essa camada aqui de musculatura. Tá. E os capilares, professor? Gente, capilar é formado só pelo endotélio, tá?
Então não tem nem musculatura nem tecido conjuntivo ao redor. Exatamente para facilitar o quê? A troca gasosa entre células e sangue, né? Para que a gente vai ver daqui a pouco, possa sair glóbulos brancos, né? Processo chamado de apedese, atravessar aqui esse endotélio e ir para os tecidos para fazer a nossa defesa, tá? E os nutrientes excretos poderem atravessar aqui, ó, essa única camada de células, ou seja, a nutrição acontecer, tá? Temos uma pequena diferença aqui nas veias, desculpa pessoal. As veias são compostas de válvulas ao longo do percurso, tá? Então olha só como que é interessante. Ao redor nós temos a musculatura esquelética, né? E nós temos aqui as veias retornando o sangue para o coração. A cada batimento cardíaco, o sangue passa por um compartimento desse entre duas válvulas. Aqui, ó, tá vendo? Entre duas válvulas. Isso é para facilitar o retorno do sangue, com uma pressão bem menor, para o coração. Então, qual é a diferença de artéria e veia? Primeiro, a espessura da musculatura e do tecido conjuntivo. O segundo é a presença dessas válvulas, essas câmaras aqui, ó, que vão ajudando a levar o sangue de volta para o coração. E é lógico que a compressão da musculatura esquelética também ajuda. Por isso que é interessante você sempre fazer atividade física. Por exemplo, se você já deve ter visto uma pessoa que ficou lá no avião ou no ônibus, uma viagem de 9, 10 horas, começar a inchar, né, as pernas, os membros inferiores. É porque a musculatura esquelética não está, né, sendo contraída. Ela ajuda nesse retorno, tá? Isso é interessante a gente saber, né? Então, nas veias há sempre um retorno do sangue com uma pressão menor e elas possuem essas válvulas aqui, ó, que vão a cada sístole, né, ventricular, vai empurrando o sangue para essas câmaras, né, de forma que o sangue não retorne, né, para a câmara anterior. Então abre, pum, manda para cá, essa fecha, manda para cá, aí a próxima fecha e por aí vai, tá certo? Bom, e aí essa é a anatomia do coração e a anatomia das veias e como que elas funcionam, tá? Agora nós vamos ver como que é o sangue, né? Do que é composto o sangue. Eu vou falar dos glóbulos vermelhos e eu vou falar agora das plaquetas e eu vou deixar os glóbulos brancos para o sistema linfático, tá? Em outro momento, beleza? E aí, pessoal, e atrelado aqui ao sistema circulatório, a gente aproveita também a dar uma estudadinha no sangue, né? Apesar disso aqui ser histologia, porque o sangue é o tecido, a gente aproveita para falar agora no sistema circulatório, né? Bom, primeiro o sangue é um tecido conjuntivo. Nós temos tecido epitelial, muscular, nervoso e os tecidos conjuntivos, né? O sangue é um tecido, só que ele tem a matriz, ou seja, o espaço entre as células, composto pelo plasma e é líquido, né? É a única diferença com relação a um tecido, por exemplo, a cartilagem, mas que também é um tecido conjuntivo, tecido ósseo, que também é um tecido conjuntivo, tá? A matriz é líquida, né, que é o plasma. Então, basicamente, era composto por plasma, perto de 55%, os outros 45% são dois tipos de células, que são os glóbulos vermelhos, que são as hemácias, né, ou eritrócitos, e os leucócitos, e fragmentos celulares chamados de plaquetas. Tá? Então, você pegar o sangue lá, você vai ver os leucócitos, as plaquetas, né, olha como são fragmentos, né, e as hemácias, tá certo? Então, centrifugando o sangue, dá até para separar essas partes, né, esses componentes aí. Glóbulos vermelhos mais densos ficam mais abaixo na centrifugação, os glóbulos brancos e o plasma ele é separado, tá? Bom, de uma forma bem esquemática, né? Composição do plasma, ele é água, grande parte dele, tem os íons que nós precisamos, né? Bicarbonato, lembra do gás carbônico, né? Viaja na forma de bicarbonato. Sódio, potássio, magnésio, cloro, todos os íons são transportados aí, solvidos no plasma, né? Nós temos as proteínas próprias do plasma. A albumina, né, é a mesma lá da clara do ovo. O fibrinogênio, que vai atuar na coagulação sanguínea. E as imunoglobulinas, que são os anticorpos, né? Então, os anticorpos são proteínas especiais que ficam sendo transportadas
aí pelo nosso corpo no sangue. Tudo bem? É lógico, tem outras substâncias, né? Os nossos nutrientes básicos, né? Aí eu tenho ácidos graxos, né? Glicose, aminoácidos, né? Principalmente glicose e aminoácidos são transportados. Os minerais, né? Que a gente precisa. Os resíduos que são retirados, desculpa, das nossas células, dos tecidos, e vão ser, por exemplo, excretadas, né? A amônia é transformada em ureia no fígado e você excreta ureia, tá? Nosso sangue é filtrado lá pelos rins. Tudo bem? Os gases respiratórios, né? E o que a gente precisa para viver, né? Os lipídios, glicose, né? Aminoácidos, os hormônios são transportados, né? Ou seja, tudo que precisar ser transportado vai estar dissolvido no plasma. Com relação às células, né? Os chamados elementos figurados. Nós temos as hemácias, vamos falar delas daqui a pouco, né? São muitas, né? A gente tem aí de 4 elevado a sexta e de 6 elevado a sexta milímetros por mercúrio, né? De hemácias é muita coisa, né? E ela vai ter uma única função, que é transportar o gás oxigênio. Na menor parcela, ela pode transportar um pouco de gás carbônico dos tecidos para o pulmão. Os leucócitos, né, que são as nossas células de defesa, e eu vou deixar para falar delas quando nós falarmos de sistema imunitário, tá? Nosso sistema linfático, numa próxima aula. E as plaquetas, que são fragmentos celulares, né? E onde nasce tudo isso aqui, pessoal? O sangue é formado no interior dos nossos ossos, né? A chamada medula óssea, ou tecido hematopoético, né? Hematosangue, poético de poesia, o que cria, né? Então, o que nós temos lá? Nós temos células tronco na medula óssea. A maioria dos ossos, né, longos, tem a medula óssea. Somente os ossos pequenos que não possuem esse tecido hematopoético no interior. É medula óssea, não confunda com medula espinal. Medula espinal é o nosso sistema nervoso. Lembra que medula é a parte interna de qualquer estrutura aí anatômica nossa, né? Então, no interior dos ossos, nós temos a medula óssea. Inclusive, é esse tecido hematopoético que é doado, né? Quando você faz um transplante de medula, tá? Para uma pessoa que tem leucemia, por exemplo. Lá o que eu tenho são células hematopoéticas, chamadas células tronco, né? Porque elas são indiferenciadas. E por diferenciação, elas vão formar aí as células que nós temos aí. Nós temos a chamada medula óssea vermelha, né? Mieloide, que vão formar plaquetas, os glóbulos brancos são vários, nós já vamos comentar no próximo capítulo, e as hemácias. E nós temos o tecido hematopoético linfóide nos linfonodos, também vamos falar no sistema linfático, que vão formar aí os linfócitos T e B, tá? Mas na medula óssea são essas aqui, ó. Eosinófilos, basófilos, neutrófilos, monócitos, né? E plaquetas associadas também, aí a gente poderia colocar as nossas hemácias. Bom, então vamos falar das hemácias e das plaquetas, e aí a gente, depois, no próximo momento, falamos aí dos glóbulos brancos, os leucócitos. Beleza? Bom, primeiro as hemácias, pessoal. A hemácia de mamífero, olha só, mamífero, elas são anucleadas e bicôncavas. Ou seja, elas são achatadas aqui, ó, no centro. Parece uma esfirra aí, né, que a gente conhece, a esfirra aberta, né? Por que ela é anucleada? Na verdade, ela não tem nenhuma organela membranosa, tá? E nenhum núcleo. Ela perde o núcleo na sua maturação lá na medula óssea, tá? Isso permite, né, que ela tenha todo o citoplasma preenchido pela hemoglobina, tá? Então ela otimiza a sua função, que é o transporte de gases. E o fato de ser bicôncava, ela é achatada, então tem mais área para difusão, para troca gasosa acontecer. Praticamente todo o interior dela é composto por uma proteína chamada hemoglobina. E a hemoglobina possui o ferro, né? E o ferro que se liga com o oxigênio para fazer aí ser transportado. Tudo bem? Então, a função dela é transportar oxigênio e gás carbônico. Agora, olha que legal, pessoal. Nós temos aí um hormônio chamado eritropoetina. Eritrócitos, né? São os glóbulos vermelhos. Eritro é vermelho em grego.
poetina, que vai poesar, ou seja, vai formar, né? Então, o processo de eritropoese é a formação de hemácia a partir daquelas células tronco chamado eritroblastos, né? Agora, olha que legal, pessoal. Isso é regulado, a formação de hemácia é regulado pela quantidade de oxigênio atmosférico que você está exposto, né? Então, se você for por um local de altitude aí elevada, acima de 2.000 metros, 3.000 metros, falta oxigênio. Você vai ter um período de 2, 3 semanas de aclimatização. O que é isso? Você tendo lá uma pequena oxigenação dos tecidos, olha aqui, olha o mecanismo, pessoal. Os rins vão estimular a formação de uma proteína que nós temos aí já no corpo, em eritropoetina, que é um hormônio. A eritropoetina, pessoal, ela vai atuar lá nos eritroblastos, então ela é liberada pelos rins quando você está com uma oxigenação baixa, né? E aí você vai ter a ação dela lá na medula óssea, vão fazer com que os eritroblastos percam o núcleo e se transforma numa célula chamada reticulócito, quer dizer, na maturação, né? Reticulócitos, que vão perder o resto das estruturas membranosas, né? O resto das organelas, se transformando em hemácias. Isso quer dizer o quê? Uma pessoa que vive ao nível do mar tem menos hemácias circulando do que quem mora lá a 2.500, 3.000 metros de altitude. Tá? Você precisa de um período aí de 2, 3 semanas para isso acontecer, mas é para compensar a falta de oxigênio em altas, né, altitudes, o nosso corpo produz um pouco mais de hemácias do que é o normal. Tá? Inclusive a eritropoetina, ela é um doping aí nas Olimpíadas. Uma das medições é a quantidade de eritropoetina circulando, via as hemácias, né, em cima da altitude que o cara declara onde ele mora. Por isso que todo corredor aí de maratona, sempre eles treinam em locais altos, em montanhas. E só vão para o local da prova alguns dias ou às vezes até algumas horas antes. Então ele tem uma quantidade maior de hemácias, vai ter uma oxigenação melhor dos tecidos, tá bom? E o outro aí, composto aí que a gente tem no sangue é plaqueta. Bom, as plaquetas são fragmentos, tá? Formados por uma proteína chamada tromboplastina. E aí a gente vai ter o processo de coagulação, que também é um sistema de defesa, né? Então, vamos lá? Aperte os cintos, vamos decolar na coagulação agora, tá? Quando você tem uma lesão no tecido, é lógico que vai ter o quê? Uma hemorragia, tá? Vai ter saída de células ali pelos capilares ou pelas veias, né? As plaquetas, elas começam a aglomerar, porque existem alguns mediadores químicos que são lançados nessa lesão. A tromboblastina, tá? Ela vai agir como uma enzima, tá? Associada ao cálcio, ela vai pegar uma substância, uma proteína chamada protrombina, tá? Que é produzido pelo fígado utilizando a vitamina K. A protrombina, ela fica circulando, só que ela é inativa, ela fica ali no plasma. Pela ação da tromboplastina que se acumulou naquela lesão, mais o cálcio, a protrombina se transforma em trombina, ela fica ativa, tá? Como se fosse uma enzima. Aí ela vai pegar aquela proteína chamada fibrinogênio, que está lá no sangue, inativo, transformando em fibrina. A fibrina é o famoso coágulo, pessoal. Olha o que vai acontecer. Ó. A fibrina, aqui, ó, ela vai incorporar ela, pegar aí, como se fosse uma tela, as hemácias que estão saindo por aquela lesão. Então, nisto ocorre o coágulo, tá? Então, aqui nessa foto de microscopia, esses fiozinhos aqui, ó, são fibrinas que acabam aglomerando hemácias. Isso é para o quê? Obstruir a saída do sangue, tá? Então, vamos lá? Tem uma lesão, as plaquetas se aglomeram, liberando aí a tromboplastina naquela região. A protrombina, produzida pelo fígado, mais o cálcio, se transforma em trombina.
A trombina vai atuar sobre o fibrinogênio, transformando ele em fibrina. E é a fibrina que agrega aqui as hemácias, como se fosse uma tela. Ela vai obstruir aqui a saída das hemácias, aquela casquinha do machucado, tá? Isso é o coágulo. Esse é o famoso coágulo, pessoal. Tudo bem? Então, nós temos um poder de coagulação, é muito legal. Inclusive, para manter o sangue dentro dos capilares, sempre tem uma camada de fibrina ali no endotélio, exatamente para evitar hemorragias internas, tá? Espontâneas. Em algumas doenças aí, doenças hemorrágicas, né? Tipo dengue hemorrágica ou ebola, o nosso corpo perde a capacidade de formar essas fibrinas. E aí você vai ter hemácia saindo pelos capilares. Aí começa a ter uma doença hemorrágica. Os órgãos começam a sangrar, né, em todos os seus capilares. É muito triste esse tipo de morte, né? Mas esse é o processo de coagulação. Então qualquer saída, qualquer lesão, é lógico que vai lesionar o capilar e começa a desencadear esse processo de coagulação. É uma reação em cadeia, tá? Então, tromboplastina pega a protrombina, transforma em trombina. A trombina pega o fibrinogênio, transforma em fibrina. Pronto, está aí o coágulo em ação, tá? Aí depois o tecido se regenera, né? Então depois esse tecido aqui vai se regenerar, mas naquele momento tem que impedir realmente que ocorra aí a saída do sangue, a hemorragia, tá bom? Por isso que o cálcio e a vitamina K são essenciais no processo, tá? A gente já comentou isso em alguns momentos. Vitamina K e o cálcio são importantíssimos aí para que ocorra o processo de coagulação. Ok, pessoal? Então é isso o sangue. Nos glóbulos brancos vai ficar para uma próxima aula, onde a gente vai falar sobre o sistema linfático. Ok? Então, bom banho para vocês de conhecimento biológico. A gente se vê na próxima aula.